Ler a Sagrada Escritura significa pedir o conselho de Cristo. São Francisco de Assis. Caríssimo irmão, este é o podcast da Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por ser palavra de Deus, a Bíblia nunca envelhece, nem caduca. Ela nos fala hoje como para além dos séculos. Cristo é o centro da Sagrada Escritura. O Antigo Testamento o anuncia em figuras e na esperança. O Novo Testamento o apresenta como modelo vivo. Olá, caríssimo irmão que acompanha este podcast. É uma alegria enorme estar novamente com você. Hoje, a temática que trazemos a este episódio é sobre a Bíblia, né? E para nos ajudar a compreender melhor, né, temos a presença das irmãs Dalva e Adelza, né? Sejam muito bem-vindas. Então, eu, Maria Dalva, resido aqui em Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante. Também Maria Adelza, irmã gêmea da Dalva. Moramos aqui então em Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante, e a nossa comunidade São Bento. Muito bem, é um prazer muito grande ter vocês aqui. Tenho certeza que através deste episódio, dessa primeira parte também, né, conseguiremos passar, né, aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes, né, sobre a Bíblia, né, sobre esse livro tão importante para nós, né, e então vamos, né, já iniciando aqui, né. Bom, na nossa primeira pergunta, então, aqui a gente já começa introduzindo a nossa temática, né. E algo muito interessante que a oração, né, é muito importante para a gente, a nossa oração pessoal, né. Mas, além das orações e leituras disponibilizadas pela igreja, como nós podemos ter uma intimidade maior com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras? Ter essa intimidade com a Sagrada Escritura é a espiritualidade que nós vivemos a cada dia. O que é espiritualidade? É eu rezar o que vivo e viver o que rezo. E neste viver o que rezo, eu vou tendo uma intimidade com Deus, que é o nosso Criador e o nosso protetor, aquele que criou tudo para nós. E a gente vai tendo essa intimidade com Deus através da palavra, que é a palavra que revela quem é Deus para nós. E a gente vai sentindo tanto esta graça da palavra de Deus fluindo dentro de nós, que nós podemos dizer até como Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E sentindo esse Cristo viver em nós, nesta intimidade com a Sagrada Escritura, nós vamos conhecendo a história do povo de Deus, como eles viveram, e nós vamos vendo que nós continuamos esta mesma história. Aí viver a palavra de Deus é esse significado que vai dando essa grande intimidade com a palavra. No momento em que eu rezo, que eu leio a palavra, eu vou tendo esta experiência e tendo intimidade também com Deus e com a palavra. E assim o Santo Inácio dizia assim, que é saborear a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus, sentir aquilo que nós estamos rezando e lendo. Não é uma coisa alegórica, não é a coisa que vai chegar dentro assim e nos dizer, mas é nós estarmos abertos para sentir esta graça. Por isso, então, assim, a gente pode até cantar. Não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear eternamente as coisas. E assim, então, sentindo a palavra, saboreando, entrando dentro de nós, nós vamos tendo esta intimidade com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. Isso é muito importante mesmo. E nós
né? Inicialmente, então, como que como que eu vou, né, ler a Bíblia e ter essa intimidade também? A gente pode trazer, né, por exemplo, inicialmente, antes de eu pegar a Bíblia, né, qualquer uma das suas edições e ler, eu tenho que ter uma intimidade com Deus primeiro, não é verdade? Então, primeiro eu tenho essa intimidade com Deus. É isso através mesmo do viver e lembrar de Deus, na nossa oração em si, conversar com Deus, né? E depois sim, a gente consegue ler a Bíblia, né, e interpretar de acordo com o que a igreja nos mostra, né, claro. E também tem um livro que se chama... Tem vários livros que se chamam, uma edição de livros que se chama Catenáurea, né, de São Tomás de Aquino. E ela fala muito bem, né, de cada versículo da Bíblia, né? Então vai pegando, por exemplo, os evangelhos e vai decifrando o evangelho inteirinho, assim, e vai explicando da melhor forma. Então isso é uma forma de você ter uma intimidade maior com a Bíblia e conseguir entender melhor, né? E não, às vezes, interpretar com sua própria mente, porque isso acaba sendo um problema. Então, assim, interpretar de acordo com o que a nossa igreja, de acordo com os seus 2 milênios de existência, né? Ela nos mostra e também nos ensina, né? Agora, caríssimo irmão, passamos para o momento do nosso comercial. Momento aquele cujo qual lembramos dos nossos patrocinadores, daqueles que nos ajudam a manter toda essa estrutura e chegar à sua casa com a melhor qualidade possível. Com a força do aço e a beleza da arte, a Serralheria Farmetal ajuda você a construir melhor. Faça seu cabelo brilhar com o Salão Cidinha. Nós temos um serviço excepcional e seus cabelos merecem os melhores cuidados. É isso aí, venha tomar um café comigo e conhecer os nossos serviços. Voltamos então do nosso comercial, irmãs Dalva e Delza, e passamos para a nossa segunda pergunta, né? A questão que eu comentei antes, a questão de interpretar. Eu falei sobre interpretar de acordo com a igreja manda, mas de que formas nós podemos interpretar a Bíblia? E mais uma pergunta, nós podemos interpretar a Bíblia? Sim, nós podemos interpretar a Bíblia. Mas, em primeiro lugar, é importante ter uma vida de oração, para nós conseguirmos interpretar a Bíblia Sagrada. Isso porque muitas passagens são reveladas com a presença do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que nós sentimos a palavra ser revelada a nós. Aí a pessoa ela vai compreender melhor a palavra de Deus. E aí ter uma correta compreensão. Interpretar a Bíblia é fazer uma análise de toda a passagem. Não ficar somente em um versículo. É estudar o seu contexto. Saber para que povo essa Bíblia foi escrita, a palavra foi escrita. O Concílio Vaticano II lembrou com grande clareza tudo que está relacionado com a maneira de interpretar as Escrituras. Está, em última análise, sujeito a julgamento da Igreja, que o realiza o seu mandato divino e o ministério de preservar e interpretar a palavra de Deus. Então, é a igreja que faz esse julgamento de interpretar e guardar essa palavra de Deus. A sagrada tradição transmite a palavra de Deus plenamente. Tanto a Bíblia e a sagrada tradição devem ser aceitas e veneradas com semelhantes sentimentos de piedade e respeito, com a finalidade de aprofundar a fé e transmitir o amor. A palavra ela transmite muito esse amor que Deus tem por cada um de nós. E por essa tradição que o Papa Francisco afirma que a interpretação da Bíblia não deve ser apenas de forma intelectual, devendo ser confrontada e inserida dentro dessa tradição da Igreja Católica. Também lembra o Papa Francisco que as Sagradas Escrituras constituem o testemunho escrito da palavra divina. A palavra de Deus precede e excede a Bíblia. E por este motivo que a nossa fé não tem no centro unicamente um livro, mas uma história de salvação, uma pessoa,
Jesus Cristo, Palavra de Deus que se fez carne. Assim, o Papa Francisco pediu que os católicos abordem as Escrituras de coração aberto, deixando que elas provoquem mudanças. Estar rezando de coração aberto, deixar que a palavra toque o nosso coração. Assim nós vamos tendo mudança e conversão de vida. Exatamente. Então tá aí a importância, né, e como interpretar a Bíblia, né? Existem duas formas de interpretar a Bíblia, né? Duas, mas que se tornam uma só, né? A interpretação da Bíblia se inicia, né, na forma literal mesmo, né? A gente pega, lê e da forma que a gente olha de cara assim, mas digamos ao pé da letra, né? Essa primeira interpretação. O primeiro olhar que a gente tem seria esse, né? Aí depois vem a forma espiritual, né? Que dentro da forma espiritual é dividida em três partes, né? A moral que seria a norma divina, né? Algo assim que de Deus, lembrando de Deus, mas é essa relacionada a isso. A segunda seria uma forma mais alegórica. O que seria a forma alegórica? É a forma, por exemplo, de talvez fazer uma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Por exemplo, Noé, né, fez a arca, né, e aí teve o dilúvio e tal, e só ficou eles e os animais, né, a família dele e os animais. E essa madeira que fez a arca, a gente pode fazer uma alegoria com a cruz de Cristo, né? Foi a cruz que salvou, né, a humanidade. No caso, a arca de Noé salvou a humanidade para renovar, né? E a cruz de Cristo salvou a humanidade, né, para libertar dos pecados. Então, nesse sentido mesmo, né? E como Abraão, né, foi lá e sacrificou o seu filho naquela situação, Deus, né, enviou seu filho e também ofereceu ele em sacrifício pela salvação da humanidade. Então, nesse sentido de alegoria. E o terceiro e último ponto, né, da forma de interpretação espiritual é a forma anagógica. O que seria a forma anagógica? É a forma de pensar na realidade de Deus, na realidade do céu mesmo, né, dessa situação, nesse sentido do nosso destino, que é o céu. Estamos pensando nessa realidade. Então, assim que se deve interpretar a Bíblia, não só naquela primeira parte, como às vezes a gente pensa, né, só na forma literal, mas não, né, sempre trazendo todos esses pontos de interpretação. Caríssimo irmão, você está aí na sua casa, você está vendo aqui do meu lado vários livros, né? Cada livro desse é uma Bíblia, né? Só que existem várias edições dessas Bíblias. Por exemplo, essa de cima aqui, a Ave Maria, essa é a CNBB, a Pastoral, a do Peregrino e a Bíblia de Jerusalém. Existem várias outras. Mas agora eu pergunto a vocês, qual é a diferença de cada edição dessas Bíblias, né? Aonde se encontra a diferença de cada Bíblia dessa? Nós podemos enumerar algumas das principais diferenças nas várias edições existentes da Bíblia. A Bíblia é uma só. A primeira diferença, ela acontece entre a Bíblia católica e a não católica. Mas a segunda diferença está relacionada nas edições da Bíblia católica, está na tradução. Como acontece em qualquer literatura, é impossível que o trabalho de tradutores diferentes resulte em um texto idêntico. O objetivo do texto deve ser o mais atualizado e acessível possível. Pretende-se ao máximo de fidelidade ao texto original. O texto original é o hebraico, no qual foi escrito o Antigo Testamento. Então, umas se aproximam mais deste primeiro texto, e outras aproximam menos. Mas o que mais permite é que todas elas tenham as contextualizações ou modo mais prático para a leitura. São as escolhas de diferentes resultados, em textos com diferenças. São
Então, vários textos que têm diferenças entre um e outros, mas seja essa diferença sutis ou significativas. Tem umas que dão mais significativo. A terceira diferença são os elementos complementares que as edições apresentam e qual a sua informação aos livros. Então, todas elas têm os seus elementos complementares. Quais são as edições que apresentam os livros bíblicos? As notas de rodapé, as introduções, que é muito importante, as introduções que cada Bíblia traz daquele livro que nós vamos estar lendo, que nós vamos estar estudando. Também os anexos, os mapas, a linha do tempo, que faz muito sentido em todas as Bíblias, essa linha do tempo, as figuras, os quadros, os mapas, né? E assim vários quadros explicativos. E tem muitos outros que vão sendo usados nas Bíblias. Então, toda essa inclusão são elementos de como são apresentados e como eles fazem a edição da Bíblia seja mais adequada para uma simples leitura, contendo assim para o estudo, para um aprofundamento, para a catequese, para a oração e para outros. Então nós vamos nessa inclusão de como essas edições vão se apresentando. Existem então assim várias edições com vários estudos. Neste fim, assim, as diferenças também existem, como nós estamos vendo aí, no visual. Da edição, como a de diagramação, a tipografia, as cores, o tipo de papel que vai ser usado, o formato, né, como nós vemos, cada uma tem um formato, a encadernação, tudo isso faz com que essas características da Bíblia, quem vai fazer a diferença é o leitor. O leitor que a hora que vai estar olhando para a Bíblia, né, assim, que vai ver para ele, como leitor, o que ele vai então gostar ou assimilar para ele naquele momento. Então a gente poderia se perguntar, qual a melhor edição? Esta pergunta, ela não faz sentido ao contexto da fé e da doutrina católica, porque todas as edições carregam a fidelidade à palavra de Deus. Então nós podemos nos perguntar, qual o uso eu quero dar para a Bíblia? Então assim eu vou ver qual vai ser o uso que eu vou ter para mim estar então adquirindo uma Bíblia, ou a Bíblia que eu quero. Então eu vou ser para o estudo, para a formação, para a catequese, para a oração. Aí eu que vou definir no momento qual uso que eu vou ter. Aí eu vou definir qual que eu vou adquirir. Eu, particularmente, prefiro a Bíblia de Jerusalém, porque eu gosto mais, né, de como ela foi escrita, mas se você prefere a da CNBB ou da Ave Maria, é o seu critério. Isso você não está errado e também ninguém está certo totalmente, mas a certeza está que aqui dentro desses livros está a palavra de Deus. Então, Henrique Soares dizia assim, a igreja não veio da Bíblia. Não da Bíblia. A Bíblia foi algo que foi escrito depois de muito tempo. Tanto que essa edição que a gente tem da Bíblia hoje, né, o início da Bíblia, data ali do 3º, 4º século, né, depois que Cristo já havia passado na Terra. Então, assim, e depois de Cristo, a Igreja Católica já estava lá. Então, a Igreja Católica não veio através da Bíblia, mas ela veio através da Palavra de Deus, né? Verbum caro factum est, né? O Verbo de Deus se fez carne, né, e habitou entre nós. Então, nesse sentido, a nossa Igreja Católica, ela veio através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma pessoa, o próprio Cristo. Então, eu, como catequista, eu tenho as 3 Bíblias. A Ave Maria para rezar, a Pastoral para dar catequese e a Bíblia Peregrina, então, para os estudos de cada dia. Tudo bem, Dalva e Delza,
Foi um prazer ter vocês aqui nessa nossa primeira parte do podcast sobre a Bíblia, a Sagrada Escritura. Tenho certeza que através deste episódio nós já conseguimos passar muito bem a mensagem, né? Aquilo que é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Obrigada pelo esse convite, por podermos estar aqui e nesse tempo assim se preparando, quanto a gente continua aprendendo o que é a palavra de Deus e o significado da palavra de Deus na nossa vida e na nossa caminhada. Muito bem. Caríssimo irmão, muito obrigado pela sua participação aqui neste podcast. Muito obrigado por nos prestigiar até aqui. Sem você, nada disso seria possível. Um forte abraço e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.